Então, nessa manhã, o professor Marcílio de Oliveira Sudério, que é mestre e doutor pela FAUNB em Teoria, História e Crítica da Arquitetura e Urbanismo, graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Luterano de Manaus. Ele é professor do Instituto de Educação Superior de Brasília e desenvolve pesquisa sobre urbanismo e planejamento urbano regional do Brasil, instituições profissionais e ideias no século XIX e XX, e hoje ele vai apresentar a palestra intitulada Planejamento Regional e Concentração Urbana do Desenvolvimento, o Estado de Amazonas, 1971 e 1980. Marcílio, por gentileza, nós pensamos em até 30 minutos para apresentação, e quando chegar lá nos 5 minutos, eu vou te interromper para te avisar que está finalizando, que você precisa finalizar em 5 minutos, tá bom? Obrigada, Marcílio. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu agradeço o convite por poder participar desse momento de debate e discussão sobre os nossos trabalhos, reencontrando alguns colegas que encontrei no ano passado no Enampu. E o que eu trago em termos de apresentação é um resumo das inquietações que eu tenho atualmente, que muito foram fomentadas ontem pelas discussões que eu acompanhei, que eu achei muito interessantes. Eu dividi a apresentação em introdução, depois chamei de movimentações entre 71 e 74, e movimentações entre 75 e 79. E a introdução, ela tem como objetivo ambientar quem está me ouvindo a respeito de como eu cheguei nessas inquietações que eu tenho hoje. As buscas que eu tenho feito são fruto da tese de doutorado que foi defendida em 2020, e o título chamado Experiências em Planejamento Regional no Estado do Amazonas, entre a SPVA e a Sudan-Suframa, o recorte de 1953 a 85. E, como foi dito, me lembro muito bem na banca de doutorado, essa tese ela acabou se transformando num exercício de mergulho, um mergulho no qual eu estou, até agora, em busca de detalhar e entender melhor determinados processos que aconteceram no território amazonense. Então, esse mergulho me fez alcançar alguns achados que eu sintetizo aqui, principalmente sobre uma questão que é muito importante na tese e que eu trago hoje, que é a questão da centralidade da cidade de Manaus, do caráter primário da cidade de Manaus na Amazônia Ocidental. Então, dentro da tese, eu fiz alguns recortes em que se estabelece o ciclo da borracha, né, que aconteceu entre 1870 e 1912, e o legado dessa fase é a centralidade da cidade de Manaus, não só no território amazonense, como na Amazônia Ocidental. O período entre 1912 e 1942, que foi um dos achados mais significativos da tese, para entender essa disparidade que acontece ainda hoje entre Manaus e o interior amazonense, em termos econômicos e demográficos. Esse período de 30 anos, uma das contribuições importantes foi o entendimento de que a sustentação da máquina pública na cidade de Manaus se dava a partir da retenção de impostos, de tributos que eram retirados do interior e não eram devolvidos. Então, houve um processo de empobrecimento dos municípios amazonenses para que a cidade de Manaus e sua máquina pública se mantivessem. O período breve, entre 42 e 45, que coincide com os acordos de Washington e a Batalha da Borracha, que provocou dupla migração para Manaus durante o período, pela arregimentação de nordestinos, principalmente para a região, e depois pelo abandono da Batalha da Borracha. Então, a cidade cresce e começa a se favelizar mais ainda depois desse processo, por uma migração dos seringais abandonados. O período de 1947 a 50, que é o período de atuação da SEDB, Comissão Executiva de Defesa da Borracha, em que o Estado brasileiro tinha um monopólio sobre a compra de um excedente cada vez maior de produção de borracha e mantinha um preço defasado, né, acordado ainda anos antes, que não correspondia à situação inflacionária do momento. E esses períodos todos, culminando em 1950, trazem o achado que entre 1920 e 1940, a população do Amazonas cresceu 42%, enquanto a população do Pará cresce apenas 15%. Então, em cima dessa situação, sobre essa situação, que nós temos aí a chegada em 1950, essa tabela no canto superior esquerdo,
em que a cidade de Manaus sai de 75 mil habitantes em 1920 para 140 mil habitantes em 1950, e é sobre essa realidade de populacional que vai começar a atuação da SPVA entre 1953 e 1966. O Pedro Pinchas traz esse mapa que está no canto inferior esquerdo, em que Manaus comparece, o Amazonas comparece com apenas 3 municípios importantes, Manaus, Itacoatiara e Parintins, e isso remete a uma fala de um trabalho que foi apresentado ontem, da incompletude da hierarquia urbana na Amazônia. Essa incompletude, a ausência de cidades de médio porte, por exemplo, que é uma coisa que acontece até hoje, é originária dessa época. E a SPVA vai atuar, nós temos essa tabela no canto superior direito, vai ter uma atuação de 13 anos na Amazônia, no território amazonense, e essa tabela mostra a perda da importância de renda da Amazônia Ocidental nesse período. Eu trago essa imagem emblemática no canto inferior direito da tela, da cidade flutuante, e foi um fenômeno de resultado do êxodo rural. Essa cidade flutuante era uma cidade feita com palafitas flutuantes na frente da cidade de Manaus, que chegou a ter 12 mil habitantes, isso na época de entrada de atuação na região da Sudã e da Suframa. E, como no meu trabalho se debruça sobre concentração urbana, no período do recorte que eu estou trabalhando e que se dedica esse colóquio, Manaus salta em 1970 de 314 mil habitantes para 388 mil em 75 e para 642 mil em 1980. Então, é uma cidade que cresce 100% em 10 anos. E eu quis destrinchar mais isso, algumas perguntas que foram feitas na tese, eu não tive a oportunidade de responder a contento, porque o acesso às fontes estava deficiente na época por causa da pandemia. Então, nesse processo, nesse recorte de 1970 a 1980, nós temos aí o plano, o primeiro plano de atuação da SPVA, da Sudã, que é o plano quinquenal 67-71, e que ele traz esse fragmento. Ele indica, o documento, que as administrações estaduais dispõem de limitada influência sobre a política orçamentária, parte da política fiscal, e precisam aceitar distorções nos seus planos de desenvolvimento causadas por medidas de âmbito nacional. E eu defendo que a entrada da Zona Franca, a criação da Zona Franca, ou melhor, a reformulação da Zona Franca e a criação da Sudã, nos moldes em que foi colocado, é uma grande alteração no cenário regional vinda de âmbito nacional. Esse cenário inicial que eu exponho me leva à pergunta que eu estou tentando responder desde a tese e que o acesso a novas documentações posteriormente estão me ajudando a destrinchar melhor. E a pergunta é: qual participação teve o conjunto articulado de ações de planejamento regional através da Sudã Suframa do governo do Amazonas no fenômeno de concentração urbana do desenvolvimento ocorrido no território amazonense durante a década de 70? E aí eu passo para as movimentações entre 71 e 74. Estava em voga o primeiro PND e o primeiro Plano de Desenvolvimento do Amazonas, da Amazônia, no mesmo período, correlatos, e esses documentos trazem a ênfase que é dada na construção do Distrito Industrial de Manaus. Aqui nós temos uma fotografia que mostra a envergadura dessa construção no tecido da cidade. Essa parte de Manaus se converte numa das mais urbanizadas e bem atendidas infraestruturalmente parte da cidade em relação ao resto do município. E um documento que ajuda a entender melhor esse processo de concentração é esse relatório de avaliação do plano de governo, que ajudou, inclusive, a dividir essa apresentação, em que o documento atenta para o fato de que os reflexos dos benefícios fiscais que estão vindo com a Zona Franca estão refletindo principalmente no setor terciário, no setor do comércio, na forma de empregos, nos centros urbanos e também em Manaus. Um indicativo claro de que o que está acontecendo é a atração para a cidade de pessoas, e isso não está reverberando no interior, não na parte rural do estado do Amazonas, cuja a necessidade de melhorias em termos de implantação da agricultura e melhorias no abastecimento alimentar é histórico, vem se arrastando desde então e alcança essa época. Esse documento também ele traz duas menções importantes, que o detectar de que não existia um sistema estadual de planejamento que estava sendo criado contemporaneamente a esse boom de crescimento urbano, populacional na cidade,
E essa tabela, no canto inferior direito, traz a ausência, lembrando que é um relatório, então é um trabalho de uma leitura posterior, né, de um determinado período, a ausência tanto da SUFAMA quanto da SUDAM nos repasses as contribuições que deveriam ser feitas para auxiliar a pequena e média empresa amazônica, que seriam responsáveis por empregos, né, ligados a cadeias produtivas no interior do Estado. As novas documentações às quais eu tive acesso posteriormente, acesso à tese, né, à conclusão da tese, foram esses anuários estatísticos que eu estou destrinchando e trabalhando ainda em cima deles, e eles estão me ajudando a responder essa pergunta de qual foi a contribuição desses órgãos, né, inclusive da SUFRAMA, né, na fomentação dessa concentração urbana. Esses anuários, eles trouxeram alguns indicativos que mostram aquilo que já é sabido, mas não detalhado, que é a atração da população para Manaus e as consequentes transformações, né? O aumento do consumo de energia elétrica, e eu destaco aí, a amostragem vai de 67 a 73, eu destaco o boom, né? Entre 67 e o último ano da amostragem, 73, o crescimento é gigantesco. E o gráfico aponta principalmente, além do crescimento industrial, para a entrada do parque industrial, o crescimento residencial de maneira, né, inequívoca, devido ao aumento da população. E aqui um complemento das demandas em megawatts média e máxima da cidade de Manaus, um crescente inequívoco. As carteiras assinadas, as carteiras profissionais assinadas, os documentos trouxeram essa informação, eu não tinha tido acesso, em que a quantidade de empregos urbanos é infinitamente maior do que os empregos rurais, tanto na capital quanto no interior do estado, o que denota a preponderância de investimentos e de movimentações em áreas urbanas. E isso se mantém para o ano de 73, essa continuação de uma maior preponderância dos empregos formais em áreas urbanas e menor em áreas rurais. Outro dado que chamou a atenção é a quantidade de área construída, área licenciada para construção em Manaus entre 69 e 73, um acúmulo de 113.206.395 metros quadrados, alcançando 403 mil metros quadrados em 73, e denota o crescimento físico da cidade. Me chamou a atenção também, esses documentos, né, trouxeram essa informação, a relação de exportação de mercadorias da Zona Franca de Manaus para os municípios amazonenses. E essa tabela traz o intervalo de 1970 a 1973. E o comércio entre a Zona Franca e esses entrepostos que ficam fora do território amazonense é significativamente maior do que aquele que é tido com o território amazonense, com os municípios do Amazonas. E eu editei algumas tabelas para poder entender melhor esse processo de exportação. Os entrepostos, num total de 247 milhões exportados para o ano de 1973, os entrepostos do Acre, Roraima e Rondônia comercializaram 155 milhões e dos 62 municípios amazonenses comercializaram juntos 89 milhões, dos quais 62 milhões concentrados em 7 municípios. Um montante de apenas 27 milhões de cruzeiros, na época, para os demais 55 municípios. E não é por acaso, e eu trouxe os municípios que mais se destacaram: Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Humaitá, Itacoatiara, Novo Aripuanã, Parintins e São Gabriel da Cachoeira. Eu coloquei essas setas em verde para destacar municípios que, notadamente, só estão com esse volume de comércio com a Zona Franca nesse período por causa da construção da Transamazônica. Não são municípios que, historicamente, são importantes do ponto de vista econômico para o Amazonas, diferentemente das cidades de Itacoatiara e Parintins, que, por estarem na calha do Rio Amazonas, são, desde o começo do século XX, entrepostos comerciais muito importantes no comércio de Manaus com Belém e com o resto do país, né? Comércio de navegação de cabotagem. Ainda destrinchando essa questão da importação e da exportação, eu percebi que a Zona Franca, ela importa muito pouco do interior do estado, o que faz todo sentido, porque nós temos um processo de esvaziamento do interior do estado e, principalmente, de desarticulação entre o que está sendo produzido no polo industrial e aquilo que o interior do estado do Amazonas poderia fornecer em termos de insumos. Então, aí, o volume de importação do interior do estado é muito baixo, eu fiz esse destaque em verde,
enquanto o volume de importação daquilo que vem do Pará é extremamente 10 vezes maior. E aí eu chego nas movimentações entre 1975 e 1980. Essa divisão acontece em função do que foi percebido, né, a mudança de rumo percebida a partir do advento do segundo PND. O documento do segundo PND dá uma ênfase inequívoca à necessidade de complementação do término do distrito industrial de Manaus e de construção do seu distrito agropecuário da Zona Franca de Manaus, que é gerenciado pela SUFRAMA. E o segundo plano de desenvolvimento da Amazônia, que é contemporâneo, né, é completamente alinhado às diretrizes do segundo PND. Inclusive, eu chamo a atenção para o fato de que a documentação correspondente ao período de 76 e 79, os planos do Amazonas, toda a documentação, ela é gigantesca. Ela é um reflexo das ambições e detalhamentos que o segundo PND traz. E nesse documento da Sudam, o segundo PDA, a Amazônia é apresentada como uma região de fronteira e que a indústria está extremamente localizada em Manaus e em Belém, que já é sabido, e que a distribuição de renda e a concentração populacional é inadequada à produção em escala, à economia, a economia e a produção e consumo em escala, porque o mercado consumidor ele não existe, ele é rarefeito, ele tem pouca renda. E os documentos que nortearam, para quem entendesse melhor esse fragmento, esses documentos do Estado, foram esses dois planos. Um programa de 1975, que é muito grande, e o programa que vai de 76 a 79. E foi nesse momento que eu passo a detectar reações do Estado do Amazonas às demandas trazidas pelo segundo PND. O sistema estadual de planejamento, que praticamente não existia na primeira metade da década, ele passa a se constituir com essa quantidade de órgãos: Secretaria de Planejamento, Comissão de Desenvolvimento, Processamento de Dados do Amazonas, Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, e o Estado reage com uma estratégia espacial, determinando pontos de crescimento e núcleos de apoio ao segundo PND. E também, aí não é a reação do Estado do Amazonas, mas sim da SUFRAMA, ao avanço no desenvolvimento do distrito agropecuário da SUFRAMA. Então, há reações nesse sentido, em função da ênfase em política urbana que o segundo PND traz. Vocês estão me ouvindo? Eu travou novamente aqui. Estamos ouvindo, Marcílio. Ok, obrigado. Bem. Não sei o que está acontecendo. Travou aqui novamente. Tem que parar e interromper o compartilhamento. Estou policiando meu tempo aqui. Tem mais de 15 minutos, Marcílio. Ok, tranquilo. Não, pouco menos de 15 minutos. Ok. Passou, né? E aí, finalmente, nós temos, dito que, inclusive, eu vou economizar bastante tempo. Corri bastante, vai acontecer isso. Nós temos aí um desenho, né, o perímetro do que é a Zona Franca de Manaus, o documento de planejamento do Amazonas traz isso, onde se localiza a Zona Franca de Manaus e o distrito agropecuário da SUFRAMA, que é essa parte que está achurada, nós conseguimos localizar aí a cidade e o distrito industrial, fica, né, dentro da área urbana de Manaus. E eu entendo a localização desse distrito agropecuário como um estímulo à concentração urbana. Nós estamos falando de um estado, e eu pude destrinchar isso bem na tese, de um estado que atravessa todo o século XX com problemas de abastecimento alimentar. Um estado que é do tamanho da região Nordeste. E nós temos a ideia de criar um distrito agropecuário localizado na capital, e eu entendo isso como um grande imã atraente à população que passava necessidades alimentares, dos mais variados e distantes rincões do estado do Amazonas. Então, eu entendo vários movimentos feitos pelos órgãos de planejamento do período como movimentos incentivadores da concentração urbana e econômica do desenvolvimento que já se sedimentava em Manaus há muitas décadas. O Estado reage e apresenta essas micro-regiões, né, e os pontos de crescimento, e essa marcação em verde, que eu considerei como uma expressão de concentração interurbana, indica a única micro-região do Estado em que, ao invés de 2 núcleos de
de apoio, de pontos de crescimento, haveriam 5, o que reforça uma constituição de fluxos e a importância de municípios que já estavam, né, já estava posta antes da entrada do planejamento. Então, o planejamento segue a lógica da natureza, por assim dizer, porque a navegação e a proximidade com a cara do Rio Amazonas e do Rio Negro no estado do Amazonas são imprescindíveis para o desenvolvimento das cidades. Então, nós temos aí as importantes e já citadas cidades de Parintins e Itacoatiara. Também há um esforço de interiorização do desenvolvimento, em contraponto à concentração que está acontecendo, através da BR-319, que seria, ao longo da qual se localizaria um polo madeireiro. Essa BR, ela teve digamos assim, um destino muito parecido com aquele da Transamazônica. Essa BR, até hoje, ela não serve muito bem, ela não é transitável o ano inteiro, e ela não serve de acesso para escoamento de produção ou chegada de pessoas e fluxos mais significativos de Porto Velho para Manaus. Ela é intransitável durante grande parte do período, então esse projeto é um exemplo, na época, de esforço de interiorização do desenvolvimento, mas acredito, não destrinchei isso ainda, que isso não foi muito à frente. Não figuram entre esses municípios que estão ao longo dessa BR nenhum município amazonense que economicamente tenha se transformado nas últimas décadas. E aqui nós temos um documento importante desse período, é um relatório, um desses é um relatório, que é a atuação do Aloysio Campeiro na SUFRAMA. Ele é essa figura que está aí. E nesse documento, que já é um documento fins de segundo PND, ele indica que as indústrias que estão instaladas na Zona Franca de Manaus, elas continuam perdão, que os incentivos fiscais que estão instalados, são concedidos à Zona Franca de Manaus, continuam não atendendo as indústrias de caráter regional. Isso, ao longo dos anos 70, permanece, mesmo que em vários documentos tenha sido apontado, principalmente da Sudan, que isso precisava ser modificado, mas, na prática, as reações nesse sentido foram bem relativas, muito inexpressivas em termos quantitativos. A nova documentação a qual eu tive acesso sobre esse período são as resoluções do Conselho de Administração da SUFRAMA, correspondente aos anos de 77 até 1980. Essas resoluções, elas trazem menções explícitas à priorização da indústria regional. No entanto, ao fazer um resumo do que está nessas resoluções, eu ainda estou destrinchando, porque são documentos muito grandes, né? Eu pude perceber que, dentro do limite global de importação determinado, o setor industrial tem participações cada vez mais crescentes, ultrapassando os 70% daquilo que era proposto para o ano de 1980, que foi proposto de limite global de importação. Isso é determinante para saber o quanto a empresa poderia crescer ou não, programar ou não. E aí me pergunta e as pequenas empresas nesse contexto, como é que ficaram, né? Do setor industrial, as empresas amazônicas. Há uma menção de um historiador muito famoso, um geógrafo muito famoso do Amazonas, e ele relata essa transição que até 1977, todos os projetos aprovados eram projetos plenos, ou seja, em resumo, projetos que eram descolados da indústria e dos insumos locais. A partir de 78, há uma redução de IPI, por uma resolução que é feita na SUFRAMA, para as pequenas empresas, e aí se começa timidamente a aprovar os chamados projetos simplificados, em que as indústrias, o que é produzido, está atrelado aos insumos locais. E aí eu fui fazer um contraponto, e aí nós temos dois estágios, né, de relatos. Um que vai até 74 e outro que vai até 79, eles estão em processo de amadurecimento ainda, essas tabelas não estão, eles têm que investigá-las melhor. Essa tabela da esquerda vai até 74 e a da direita até 79, e eu estou aqui tentando entender até que ponto o relato do Aloysio Campeiro pegou uma SUFRAMA que não atendia as pequenas empresas e entregou uma SUFRAMA que atende melhor, beneficia mais essas pequenas empresas regionais, até que ponto isso é mensurável ou é apenas discurso? É o próximo estágio da minha pesquisa.
Porque uma breve análise dos setores e as atividades industriais que estão nessas tabelas nos indicam, né, atividades completamente descoladas de qualquer insumo que o Amazonas pudesse promover, né? Fornecer, como, por exemplo, óculos, lentes eletrônicos, relógios, plásticos, motores. Não havia insumo que pudesse colaborar para isso no cenário da Amazônia Ocidental no primeiro tempo aqui, e no interior do Amazonas. E aí eu fiz um confronto, que é uma coisa que eu estou fazendo entre as documentações. Eu fiz um confronto nesse quadro, em que, de um lado, do lado esquerdo, eu trago uma projeção que é apresentado pelo governo do Amazonas em 1976, sobre o quantitativo de pequenas empresas, empresas que têm menos de 100 empregados, e os setores, quantidade de empresas e os setores em que elas estão: minerais não metálicos, madeiras, mobília, vestiário, produtos alimentares, que me chamam muita atenção. E, do lado direito, tem um relato da administração de Campelo, e eu fui localizar a quantidade de empresas desses setores que o Amazonas determina como empresas pequenas e regionais, que haviam sido, de alguma forma, beneficiadas pela SUFRAMA. E, excetuando o setor de madeiras, que do lado esquerdo aparece com 24 empresas, do lado direito com 25 empresas beneficiadas, projetos implantados, todos os outros setores estão menos assistidos. Me chamou a atenção, né, isso, como assim, todos os setores menos assistidos. E aí eu destaco a resolução de 111 de 77, que reduziu o IPI, e que até 79 ela tinha alcançado apenas 83 empresas e 1.358 empregados, o que, no universo de carteiras assinadas de empresas que nós vimos anteriormente, é muito pouco. E aí eu chego... Sim? Alguém perguntou alguma coisa? E aí eu chego aos apontamentos, porque eu não entendo como o que eu estou investigando até agora como em condições de apontar conclusões, mas os apontamentos que a pesquisa leva o ratificar da relação entre as escolhas de planejamento e a concentração urbana no Amazonas, a priorização da indústria sem raízes, né, como todos esses como vetores que estimulam a concentração, a inclusão relativa da indústria local. Nós chegamos ao final da década de 70 com a indústria local timidamente incluída nos benefícios fiscais, o que seria um estímulo para o emprego, o seria um estímulo para a manutenção das cadeias produtivas com os municípios do interior. A continuidade e intensificação da centralidade de Manaus no âmbito estadual e subregional. Então, o que é praticado, as ações de planejamento ratificam esse caráter de centralidade urbana que já vem sendo construído, como apontamentos gerais. Entre o período de 71 e 74, é detectável, isso já é sabido, a aceleração do crescimento populacional e físico de Manaus. Então, eu entendo como um movimento, a coexistência de movimentos entre expulsão e atração, porque nós temos uma cidade que atrai e municípios interioranos empobrecidos que expulsam. Então, isso acaba se retroalimentando. Uma estrutura estadual de planejamento e informação, num momento de velocidade de demandas intra-urbanas. Então, o município não estava e o Estado não estavam preparados, até porque estavam formando em termos de planejamento, para enfrentar o que estava acontecendo, esse rebelo hiato. Entre 75 e 80, as reações do planejamento são detectadas, e aí eu pude perceber na documentação, claro que o que apresenta aqui é um resumo, mas eu pude perceber que essas reações na Sudã se dão mais na forma de indicações, no governo do Amazonas, através de ações e programas, principalmente esses de interiorização, do desenvolvimento, com os pontos de crescimento, mesmo que timidamente concentrados na área da Calha do Amazonas, e da SUFRAMA em ações de pouco alcance. O atendimento é um número muito pequeno, através de benefícios fiscais de empresa. Também identifico a intensificação do processo de continuidade, a intensificação do processo de concentração urbana e continuidade da SUFRAMA, de maior aprovação, quantitativo de aprovação, de indústrias descoladas dos insumos e da indústria regional. E, com isso, eu encerro a minha fala. Acredito que eu consegui alcançar o tempo. Agradeço e me ponho à disposição. Eu não acompanhei as perguntas, mas me ponho à disposição para responder o que for necessário. Obrigado. Marcílio, obrigada, bem no tempo mesmo. Eu vou chamar agora o professor Dr. Lucas Ricardo Sestaro. Professor Lucas é pós-doutor pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Metodista de Piracicaba, com mestrado e doutorado pelo IAUSP também. Tem desenvolvido pesquisas sobre a institucionalização do processo do planejamento territorial no Paraná, adesão ao ideário de modernidade, desenvolvimento econômico e construção imagética, e também em cidades médias paulistas, desenvolvimento de estruturas territoriais e escalas espaciais. Hoje o professor vai apresentar o tema A institucionalização do planejamento no estado do Paraná e o desdobramento no território. Lucas, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e você tem também 30 minutos. Ok, obrigado, Fabiola. Bom dia a todos, todas e todes. Agradeço pelo convite e a participação nesse colóquio. Cumprimento o professor Marcílio pela exposição concluída há pouco, e saúdo de forma especial a Fabiola, ao Rodrigo, organizadores desse colóquio. Como a Fabiola colocou, né, eu vou apresentar aqui um panorama da institucionalização do planejamento no estado do Paraná e os seus desdobramentos no território. Peço desculpas por conta de que eu termino falando um pouco da década de 70, que é o foco principal desse colóquio, mas imaginando que a sequência das mesas de hoje à tarde, onde se avança para esse período no Paraná, com a exposição do trabalho da professora Fabiola, eu retroajo um pouquinho no tempo, né? Isso por conta da gente falar em institucionalização, né? Tomando aí como a ideia de que ela se refere a um processo de organização, um processo de repetição, de estabilização, né? E que vai criando formas de que isso se materializem ao longo do tempo, né? E que então tem esse período que eu selecionei aqui, iniciando pós-Vargas, pós-Segunda Guerra Mundial, em 47, e chegando até 73, com a criação do IPARDES, a luz, né, atrelado ao Sistema Nacional de Planejamento, isso no Paraná, em 73, né, e que vai ter os estudos iniciados em 74, com a regionalização do IBGE, 75, 76, com uma série de outros estudos, mas passando por outros períodos aonde acredito que houve uma forma embrionária de formação de uma institucionalização do planejamento no estado do Paraná. Eu acho que fazer essa inflexão ela é importante, primeiro por conta de que os estudos sobre o Paraná, sobre o planejamento no Paraná, eles ainda estão bastante atrelados aos municípios. Então, se fala muito da história do IPUC, da história do planejamento de Curitiba, se fala das cidades novas e planejadas na região norte do estado, mas, assim, uma lógica de olhar a articulação estadual do planejamento, a gente ainda não tem estudos tão aprofundados. E acho que isso também se deve um pouco à questão da pós-graduação, dos programas de pós-graduação serem recentes no estado do Paraná, né? O programa de pós-graduação da UEM e da UEL, que tem pouco mais de 10 anos, trabalhando com essa temática do planejamento territorial e olhando para o estado do Paraná. O programa de pós-graduação da Federal do Paraná, um pouco menos de 10 anos, mas com foco muito no planejamento e na gestão, né? E o programa de pós da PUC Paraná, que é mais antigo, mas com foco em gestão territorial. Então, os estudos ainda há um campo grande para mencionar esses estudos. Ontem mesmo, na conferência de abertura, a gente viu ali menção ao livro sobre a década de 60, né, organizado pela professora Cristina Leme, que se fala de uma série de ações voltadas ao planejamento no Brasil na década de 60, as instituições, assim por diante, e ali nesse livro não se fala do Paraná, do estado do Paraná. Então, acho que esse trabalho, de certa forma, traz uma importância, né, para a gente situar
também essa formação de um sistema de planejamento no estado do Paraná. E outro ponto de contribuição é pelas continuidades e permanências de processos, né? Então, iniciando em 47, né, como a tela está mostrando, a gente está no governo do Moisés Lupion, é o primeiro governo Moisés Lupion, eleito governador logo após ao período de intervenção. Ele é um governador que estava ligado ao antigo interventor, mas que ele traz um discurso de modernidade e modernização do Estado ali na campanha dele, e no primeiro mandato que ele faz, de 46 a 51, uma série de órgãos são criados no estado do Paraná, né, como o Departamento de Administração do Oeste do Paraná, isso por conta de que houve, naquele momento, a retomada do território do Iguaçu, que tinha tido ali uma separação anos anteriores, então era necessário recompor, dentro da estrutura administrativa do Paraná, um órgão voltado à administração dessa região de fronteira, né? Também o Departamento de Águas e Energia Elétrica, e no ano seguinte, 48, destaco 2 pontos voltados aos municípios, que é a criação da Lei Orgânica dos Municípios e a criação do Departamento de Assistência Técnica aos Municípios. Acho que esse ponto da criação do Departamento de Assistência Técnica aos Municípios se dá em 48 no Paraná, mostra também um ponto onde o Paraná estava, de certo modo, atrasado em relação aos demais estados, visto que a discussão sobre os departamentos de assistência técnica aos municípios, departamentos municipais, via governos estaduais, estavam se dando na década de 30, né? Em 34, 35, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e a Bahia estão criando seus departamentos voltados a esse assunto, e o Paraná só vai fazer isso em 48, a partir do governo do Moisés Lupion, que também deixa, no final do mandato, quando ele passa o governo para o Bento Munhoz da Rocha Neto, que era opositor a ele, e assume o governo em 51, o Plano Rodoviário do Paraná. Durante o governo do Bento Munhoz da Rocha Neto, há uma continuidade na visão do planejamento como obras de infraestrutura e de equipamentos comunitários. Só que é perceptível, a partir dos estudos do orçamento e da aprovação na Assembleia Legislativa do Estado, de que essa institucionalização ela fica comprometida por conta de que as emendas parlamentares são quem vão determinar todos os investimentos do governo estadual nas regiões do estado, né? Mesmo assim, é importante destacar que nesse período de 52 e 53, tem um trabalho via Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, onde se tenta fazer um apontamento de zonas regionais homogêneas no estado, né? E fora isso, o plano de obras em comemoração ao centenário do Paraná, que era de 53, né, a emancipação do Paraná, e uma série de obras empreendidas no estado. Em contraponto a essa força da Assembleia Legislativa, com a renúncia do Bento Munhoz da Rocha, um governo tampão, aonde se cria a PLADEP, né, a Comissão Consultiva do PLADEP em 55, e que isso vai permanecer até a década de 60, depois transformado em BADEP, o Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, que isso é modificado a partir do Plano de Desenvolvimento do Paraná em 63, já no governo Ney Braga, e depois, em 73, a gente tem a criação do IPARTS, né? Aqui, só para a gente conceituar a exposição, né, um primeiro momento de discussão, que eu vou passar muito rapidamente, sobre que planejamento, em que contexto isso se dava no Paraná, né? Os problemas, as necessidades e possibilidades que haviam nesse período incipiente de formação de um sistema de planejamento no Estado e as suas articulações com as ações estaduais no território, né? Então, onde a rede urbana, a formação de uma rede urbana, ela é bastante considerável, e para isso o investimento, né, visto também um problema que estava voltado
a questão do adensamento populacional. Aí, por fim, né, o IPARDES como ressonância do Sistema Nacional de Planejamento. Então, dentro dessa questão do que era o planejamento visto naquele período pós-Estado Novo, né, a gente divide em dois pontos, que era o planejamento governamental e o planejamento econômico, né, onde autores da administração e da economia vão destacar, né, essa formulação, essa matriz, né, de um planejamento voltado ao desenvolvimento econômico e aos arranjos governamentais. E mais tarde é que a gente vai ter o planejamento territorial, né, atrelado a isso. No estado do Paraná, com o PLADEP, lá em 55, isso começa a ser olhado para o orçamento e para as ações do território, cruzar as ações orçamentárias com o desenvolvimento no território e o desdobramento em obras específicas no governo estadual, né? Então, aqui o planejamento territorial, né, onde se introduz essa concepção de se também atrelar de uma forma importante a ideia de que isso tem que caminhar conjuntamente com o planejamento econômico, com o planejamento governamental, porque, afinal de contas, as ações se desdobram no território. Sobre o contexto paranaense, esse é um problema que está posto desde o final do século XIX, né, a organização do Estado, né, dividido em 3 núcleos do Paraná tradicional, o Paraná moderno e a parte sudoeste-oeste do Estado, e que isso é importante da gente retomar por conta de que vai lembrar, né, os gargalos do desenvolvimento e as ações de integração do Estado, dessas 3 diferentes áreas do Estado, por conta de se olhar a integração. Então, isso estava por trás das ações planejadoras de lá da década de 50 e que vai perdurar, de certo modo, até a década de 70 com a introdução do IPARDES, né? Só para se ter uma ideia da expansão dessa rede urbana do estado do Paraná, né, aí chega até 2010, com esses mapas de manchas em cima da rede urbana do estado, mas a gente percebe, né, que até 1940 a parte oeste do estado ainda era pouco adensada, pouco desenvolvida, e que isso vai ter um início de caracterização a partir da década de 60. Né? Olhando para esses dados da população, é interessante a gente ver que da década de 40 em diante tem uma formação da rede de cidades, né? Eram 49 cidades lá em 1940 e salta para 80 em 50 e dobra para 162 em 1960. Né? E aí as manchas, né, também mostrando a diferença entre população urbana e rural, aonde a gente vê que nesse período até 60, né, ainda a população rural era bastante considerável nesse estado, que, de certo modo, vai trazer a discussão sobre o problema da industrialização no estado, né? A mancha de ocupação, né, de expansão da rede urbana, então, do mais claro para o mais escuro, aonde tem aí, né, o levantamento dos períodos de ocupação. E é interessante a gente ver essa margem mais à direita e ao canto da tela, no mapa, né, porque quando a gente olha para esse mapa que pega os estados do sul, né, isso num plano de obras de viação lá de 1908, a gente vai perceber a questão da rodovia, da ferrovia, quase que cruzando com essa mancha de ocupação que estava anterior à década de 40 no estado, né? Olhando para as ações de planejamento, chegando aí à década de 50, então, onde a preocupação estava de adensar as regiões do estado e, ao mesmo tempo, transmitir uma imagem de renovação política, de modernização e de industrialização, a gente tem a década de 50 basicamente protagonizada por 2 políticos, né, o Moisés Lupion e o Bento Munhoz da Rocha Neto, com um intervalo de um governo que faz um governo tampão, né, o Adolfo, Adolfo Santos, né, faz um mandato tampão ali em 55, e que é justamente quem cria
a Pladep, né? E em 61, com uma mudança com o Ney Braga, que também vai ter 2 mandatos de governador depois, e o Paulo Pimentel dando continuidade ao Plano de Desenvolvimento do Paraná de lá de 63. As preocupações, né, nesse período de formação do Pladep está vinculado a uma ação do planejamento governamental, onde se partia de um diagnóstico, um prognóstico e uma avaliação permanente sobre as políticas de planejamento sobre o território, né? Olhando para aquilo que o Moisés Lupion fez e o Adolfo Campos também fizeram nesse período da década de 50, né, a preocupação do Lupion estava no adensamento e na expansão do território, isso porque era preciso se criar um mercado consumidor importante, considerável dentro do Estado, porque assim, a divisa, né, da exportação do café ela se dava por São Paulo, e era preciso, então, que Paraná tomasse aí o controle sobre isso, né, para que a gente tivesse aí uma possibilidade de desenvolvimento também da indústria, né? Novamente aqui o mapa onde a gente percebe o motivo desse oeste vir depois, a expansão da rede urbana, né, que tem aqui o destaque de 44 para o território do Iguaçu, e o mapa à direita, né, com a expansão da rede urbana colocado, né. Em 48, quando Moisés Lupion está no governo, né, ele cria essa regionalização do Estado, né, e que a partir disso, né, vai se pensar a territorialização e a expansão da rede de rodovias a partir do plano rodoviário. É importante também destacar que o plano rodoviário nacional é ali de 44, então parte dessas obras que estão previstas no plano rodoviário do Paraná, elas estão pensadas para a incumbência do governo federal, né? E isso, esse mapa de 51, né, ele vai trazer aí, né, a importância já de integrar as diferentes regiões do Estado. Em 52, né, que eu comentei que o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, né, contrata, através de um relatório, a SAGMAX, e vai apontar para uma regionalização em zonas homogêneas do Estado, né, e que depois isso volta à sequência com o Pladep e com o Plano de Desenvolvimento do Paraná, e no final eu vou mostrar do IPARDES também essa colocação do como ficou a regionalização, que a gente vai ver que não tem tanta diferença para isso estava colocado. Importante destacar dentro dessa ideia de que o planejamento lá na visão do Bento Munhoz da Rocha Neto se dava por implantação de obras, né? Esse levantamento das obras implantadas por ocasião do centenário paranaense. A gente tem esse mapa do Estado e com essas manchas mostrando a quantidade de obras que os municípios recebiam, obras que eram voltadas a equipamentos comunitários, né? Como posto de puericultura, posto de saúde, hospitais, escolas, grupos escolares, mas também a questão de manutenção de pontes, de viadutos, implantação de rodovia e energia elétrica colocado dentro disso, né? Com a criação da Pladep, né, aí a gente passa a ter uma questão de que a política exercida pelo governo do Estado vai ser mais protagonista do que as ações dos deputados na Assembleia Legislativa, e a partir do Pladep, né, vai se tentar organizar uma série de estudos, né, entre eles eletrificação do Estado, o desenvolvimento industrial, a agroindústria, a questão das bases de melhoria da arrecadação para o Estado, e a partir disso também um grupo específico que cuidava do orçamento estadual para se pensar o sistema de obras, né? E, em paralelo a essa parte da Pladep, né, está acontecendo a campanha eleitoral de 55, em que o Moisés Lupion é eleito para um novo mandato, e ele percorre o estado todo fazendo um levantamento nos municípios das demandas, né? Esse é um documento onde tinha sistematizado para cada um dos municípios quais eram as demandas que ele levantou junto aos prefeitos e à população do estado, né? Aqui é Alto Paraná, mostrando a questão da energia elétrica e uma série de outros equipamentos comunitários que ele vai implementar durante a sua gestão de 56 a 60, né?
com a implantação de uma série de obras, aí mostrando, né, a questão de o estado inteiro, né, todos os municípios sendo contemplados com pelo menos uma obra de equipamento comunitário, infraestrutura urbana, e voltando de novo a essa questão da estruturação do Estado. Nesse mapa síntese de 60, o momento em que ele vai passar a gestão para o Ney Braga, né, a gente tem isso implantado, né? Claro, está pequeno, não dá para a gente ver com precisão as obras, mas tem levantado em todo o estado, né? As estradas que foram implantadas, tanto via governo federal quanto estadual, e também as obras de equipamento e infraestrutura urbana nos municípios, né? Mostrando que tinha uma base onde um município era central na organização desse sistema de planejamento via governo estadual, né? Em 63, o Plano de Desenvolvimento do Paraná, já na gestão do Ney Braga, a gestão do Ney Braga, que é considerado um outro marco para a formalização de um sistema paranaense de planejamento. Esse Plano de Desenvolvimento do Paraná é feito através de um contrato via a Sagmax, que tinha tido uma atuação lá em 52 com o Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, e também de 55 a 58, através da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, em que se desenvolve um trabalho para os 3 estados do Sul, e o Paraná é parte desse trabalho, né? Então, é um terceiro momento em que a Sagmax vai atuar no Paraná. Isso também vem na sequência de alguns dos atores vinculados a essa organização terem se vinculado ao plano de ação do governo Carvalho Pinto em São Paulo, né? Mas aí não era a Sagmax, era interno no governo do estado, mas alguns desses atores vão ser os coordenadores via Sagmax do Plano de Desenvolvimento do Paraná. E através do Plano de Desenvolvimento do Paraná, tem também aí a elaboração de uma série de relatórios, inclusive a reorganização administrativa dos serviços públicos do Paraná, né? Então, dentro das dimensões do que o plano previa, né, o escalão das regiões, da territorialidade, passa a ser um ponto também importante, e o mapeamento disso vai voltar àquela regionalização prevista em 52, e da onde saem 7 grandes regiões, né, vinculados aos polos dessas cidades que vai render esse mapa, né, com a região da capital, né, hoje a região metropolitana de Curitiba, a sequência ali vizinho, Ponta Grossa, a região norte do estado, né, com ali a parte de Londrina, Maringá, sendo regiões distintas, né, e essa parte da passagem para mais a próxima do litoral e Santa Catarina, e a parte do antigo território do Iguaçu, né. E, além disso, né, todos os estudos voltados, né, à questão do campo mesmo, onde se verificava condições de vida, a eletrificação, a questão rural, a questão urbana e as demandas populares levantadas em torno desse espaço, né, criando-se aí a questão da homogeneização das zonas de desenvolvimento no estado, né. Aí, a partir disso, então, né, a definição de 4 grandes polos, né, além de Curitiba, a capital, né, mas também Ponta Grossa, Londrina e Maringá, colocado em 63. Cascavel, ela ainda está colocada como uma outra possibilidade, porque é uma cidade que está ainda em processo de formação, mas que ela rende um aspecto bastante importante até os dias atuais, é uma das cidades mais desenvolvidas aí no estado. E aí a questão da comunidade local, né, isso que está na metodologia do plano, né, criando-se nessas comunidades territoriais, né, em 7 grandes regiões, 16 sub-regiões e 50 zonas supralocais, né, para a organização desse espaço, né, que resulta nesse mapa que a gente viu há pouco, né, mas aí com as cidades principais que estão colocadas. E disso sai essa regionalização administrativa, também em 63, vinculado a toda a organização da rede de saúde, da rede de educação, de demais equipamentos comunitários, de assistência rural e de desenvolvimento industrial, né, pensando a vinculação ao desenvolvimento industrial,
né? A partir disso, já saltando para a década de 70, que o plano de 63 ele vai tomar um corpo importante ao longo da década de 60, lá e ser transformado a Pladep em Badep, né, o Banco de Desenvolvimento do Paraná, pensando já a questão do financiamento dessas ações todas. Em 73 acontece. Tá errado aqui o slide, não é 1947, é 1973, a data de criação do IPARDES, né, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento, né, que vai seguir também a organização, né, de um Sistema Nacional de Planejamento, onde o IPEA está vinculado ao Ministério do Planejamento no governo federal, né? E a partir dessas ações do IPARDES, uma série de estudos também são realizadas, né, como as áreas industriais no Paraná, com a ideia, né, de aonde fomentar os projetos de desenvolvimento de industrialização, onde já tinha uma indústria mais considerável aí, que precisava de aporte para ser financiado, para desenvolver mais, né, com outras regionalizações que vão sendo pensadas em torno desse projeto, né? E além da questão da industrialização, também a questão da agroindústria, né? O Paraná até hoje é um estado com um peso importante na agroindústria, na produção agrícola e pecuária, né? É um dos estados que está inserido no cinturão do agronegócio. Mas, além disso, também é o estado que tem o maior número de assentamentos do movimento dos trabalhadores sem terra e que, por isso, as cooperativas têm um peso importante no fornecimento de alimentos para o estado, né? Então, são estudos que o IPARDES vai desenvolver e, além disso, para chegar na finalização, né, o projeto de regionalização administrativa, aonde a gente percebe que, apesar do PDP, né, do Pladep, né, de terem tentado organizar esse sistema, né, se percebe que tinha ali algumas diferenças entre o que era a Secretaria de Educação e Cultura, o que era a Secretaria de Saúde, né, na regionalização, e eles estudam toda essa parte, os tipos de região, as sobreposições possíveis, né, também vão olhar para a questão das predominâncias, né, onde estavam os centros comerciais, os centros industriais, as cidades polos do Paraná, vão estudar a questão do transporte, tanto a partir da rodovia, quanto o transporte interestadual, com os ônibus, né, para onde iam as pessoas transportadas no Paraná, para perceber as ideias de conexões existentes. E também estudam a questão de ligações telefônicas, né, de como que se dava essa questão, por conta de que a telefonia, nesse período de 70, ela está baseada principalmente nos negócios econômicos, né? Então, não são ligações bem de domicílio, são ligações para viabilizar negociações econômicas de comercialização, compras de maquinários, entregas e assim por diante, e que disso tudo, né, sai aí uma sistematização dos fluxos vetoriais e funções urbanas, né, e que vai resultar nessa regionalização administrativa proposta em 75 pelo IPARDES, né, e aonde a gente vê que tem aí, né, poucas alterações em relação à proposta que é vinculada em 63 pelo Plano de Desenvolvimento do Paraná. Então, a ideia, e esse aqui, né, esse último mapa, é do mapa do IBGE atual, né, as regiões do estado do Paraná, onde também, né, tem aí poucas alterações, né, aí as zonas de influência principal, elas ainda se vinculam, são colocadas como já estava pensado ali em 63 e que, de certo modo, traz, né, já um pouco daquilo que tinha sido pensado para 52, né? Então, a ideia dessa apresentação, né, embora a gente foi lá para trás na década de 50, ela vem no sentido de apresentar uma colocação, né, das permanências do processo, né, e das conexões entre os diferentes momentos de planejamento, né.
É claro que existem rupturas, como a gente viu na apresentação de inaugurar ontem, né? Mas, assim, acho que é importante a gente situar essa questão do Paraná, né? As permanências colocadas, apesar de todas as diferenças do campo político, né? Das disputas eleitorais que ocorreram, né, entre os diferentes atores ali, que é marcado por ações bastante ali de perseguição de um grupo a outro, coisa assim, né, com prisões, cassações de mandato, coisa assim, mas que mesmo com tudo isso, né, a questão da sistematização de um planejamento, né, ela está sempre colocada e não muda tanto o ideário daquilo que estava por trás, né, que era adensamento populacional, industrialização, fomentar a infraestrutura para o desenvolvimento econômico dentro do Estado, isso pensado desde 50 e permanente ainda nas ações do IPARDS. Então, eu agradeço pela oportunidade de trazer a discussão, né? Me desculpo por não abranger tanto essa década de 70, que é o alvo principal desse colóquio, mas acredito que ele traz questões importantes para, né, fomentar o debate e que se complementam em demais trabalhos, como da professora Fabíola, professora Karen, que vão apresentar aí ao longo do colóquio. Então, obrigado e fico à disposição para o debate. Então, agradeço pelas contribuições e pelo debate aí com vocês. E parabenizo o Marcílio, aproveitar para parabenizar o Marcílio também pela sua exposição. Parabéns também, muito obrigado. Ótima sustentação, Lucas. Então, à tarde, nós teremos a continuação das apresentações e dos debates com a professora Maria Fernanda Dernit, com a professora Maria Inês Martina, da URGS, com a professora Célia Ferraz, e depois teremos as continuidades, aí eu vou apresentar sobre o Paraná, e quem mais vai apresentar, já esqueci hoje, é o Jefferson Tavares, do IAL, falando de São Paulo. Então, até às 15 horas, obrigada a todos e parabéns aos apresentadores e debatedores. Obrigada. Até mais. Boa tarde. Boa tarde.